Há mais de 20 anos que a Serra de Monte Junto não recebe qualquer tipo de provas de ralis. No entanto, foi aqui que Alexandre Franco ganhou o gosto pelo desporto automóvel. Jovem e aventureiro, o piloto do todo-terreno ia assistir ao Rally de Portugal e por ali foi feliz. Já João Franco ainda não era nascido nessa altura, mas foi nesta serra que chegou a fazer muitos treinos durante a sua passagem pelo ciclismo. Vê-lo com o fato vestido, para mim é uma taça. O meu sonho também é, daqui a pouco tempo, eu seguir as pesadas dele na empresa, de forma a também conseguir seguir as pesadas dele aqui nas corridas. Ser humilde é a maior arma do homem, seja na competição, seja na nossa vida profissional ou pessoal. É importante nós sabermos que a nossa família está lá a acompanhar-nos, mas antes disso, quero estar na mesma categoria do que ele, que é para lhe mostrar afinal como é que os júniores são melhores que os séniores. São pai e filho e marcam presença no Campeonato de Portugal de todo-terreno. Uma paixão comum que ainda hoje continua a crescer no coração dos dois pilotos. Conta o pai, Alexandre, que nada fez para influenciar o filho, que ainda assim acabou por seguir o caminho do pai. Nunca o influenciei sequer em que ele seguisse alguma coisa no mundo do desporto motorizado. Obviamente, na adolescência fui sempre aconselhando a que ele devia ter algum desporto, obviamente porque é importante, porque queria foco, fosse ele o ciclismo, o karaté ou o automobilismo. Eu já tinha essa vontade desde os meus 4 anos, quando comecei a andar de Moto 4, que queria fazer corridas em terra e não me interessa do que é que fosse. Quando comecei a conduzir carros, percebi que era corridas em terra, mas de carros que eu queria fazer. Mas nem sempre foi assim. Antes de optar pelo todo-terreno, João ainda passou pelo ciclismo, uma forma de ganhar corpo para entrar no desporto automóvel. Começou pelos SSVs aos 16 anos para, em 2020, se estrear no campeonato de todo-terreno em T2. Eu sempre vi o ciclismo, desde o momento em que me convidaram para entrar, que eu sempre o vi como uma única maneira, que era a preparação para os carros. E tanto eu sabia isso, como todos da minha equipa sabiam isso, como o meu treinador sabia disso. Tinha sempre era no pensamento, tenho que fazer isto porque um dia quero conduzir carros e um dia quero estar bem preparado para os carros. Mas vamos recuar 10 anos. João tinha apenas 8 anos quando começou a acompanhar o pai nas provas. Andavam sempre juntos, tanto que João chegava a fazer algumas inconfidências enquanto andava pelo parque de assistência. Em 2013 tínhamos outro carro na equipe e era necessário defender ali um bocadinho o meu adversário direto. E então combinámos, obviamente, tu ficas no meio e seguras-o. E o João, com a inocência dos 10 anitos dele da altura, foi dizer ao outro: escusas de atacar que o meu pai tem um para defender. Ou seja, essa foi claramente uma reação de inocência. Hoje não faz isso. Fui-o sempre acompanhando, vi-o passar em vários sítios, ajudava a dar-lhe tempos no que conseguia ajudar, no que não conseguia não ajudava, e no final das corridas estava lá sempre ao lado dele. Antes de se sentar ao volante, João pediu várias vezes ao pai para conduzir a Nissan, uma carrinha com um longo historial nacional e internacional. Começou por ouvir um não e depois outro, até que aos 11 anos realizou finalmente o sonho. Foi um sentimento de felicidade e de estar a ser concretizado um sonho de criança, porque eu tinha o sonho de conduzir aquele carro, ainda por cima num caminho que já tinha passado muitas vezes. Na altura em que senti que sim, era o momento para ele experimentar e de facto percebi, o João é sem dúvida um miúdo muito talentoso, tem muita sensibilidade, ouve muito e de facto só aprende alguma coisa quem está disponível para ouvir. 2020 foi o ano da mudança. A Baja TT do Pinhal juntou João e Alexandre e marcou o início de uma nova era em que pai e filho passaram a encontrar-se no parque de assistência. Apesar de competirem em categorias diferentes, a partilha de emoções continua a ser a mesma.
Eu acabei o setor, penso que ainda não tinha começado, e quando eu acabei o setor a primeira coisa que fiz foi ligar a dizer tem cuidado nesta zona, que esta zona está perigosa. E quando é ao contrário fazemos exatamente o mesmo, ele liga-me e diz tem cuidado aqui que aqui está perigoso. Sinceramente foi um bocado de uma corrida para nós os dois, porque nós na assistência antes já estávamos a gozar um com o outro a ver a quilómetro que ele me ia apanhar. E então aquilo parecia o jogo do gato e o rato, o meu pai tentava-me apanhar, eu tentava fugir. Foi maravilhoso porque, ou seja, embora às vezes ele tente me esconder alguns sentimentos, eu já os senti. Portanto, ou seja, há determinadas situações que são perfeitamente normais, dada a inexperiência dele, e que eu já as senti, já vivi aquilo. João começou com o pé direito. Logo no primeiro ano, terminou a época com o título de campeão nacional na categoria T2. Uma conquista que enche de orgulho o pai, mas também o filho, ainda a dar os primeiros passos. A maior conquista dele, sem dúvida, foi ser paciente. Partirmos para uma corrida, sabendo que a arma que dispomos é inferior à dos nossos concorrentes. Temos que ser inteligentes e temos que saber esperar. No mínimo, que ele tire do mundo da automóvel aquilo que eu tiro, que é paz de espírito, bons amigos, bons conhecimentos. Quem me dera a mim se um dia chegar aos calcanhares do meu pai como ele conduz.